Olá, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Um beijo grande no coração de todos vocês. Hoje eu vou falar sobre dor. O que causa dor e, mais especificamente, sobre fibromialgia. O que é a fibromialgia? Então, quando nós temos a dor, o sistema nervoso central, ele percebe, interpreta e bloqueia a dor. No caso da fibromialgia, há um defeito nesse bloqueio da dor, então essa dor se torna constante. Então, os pacientes portadores de fibromialgia têm uma sensibilidade dolorosa maior. Isto é chamado de hiperalgesia. Algesia, dor, hiper, aumento. Então, um aumento da sensibilidade dolorosa. Então, a fibromialgia é uma síndrome de amplificação dolorosa. E essa amplificação dolorosa, ela é decorrente do defeito nos mecanismos centrais, nos bloqueios da dor. E também nas alterações na percepção e na interpretação através do sistema nervoso central. Então, a fibromialgia é uma doença crônica e ela se caracteriza por dores em vários pontos do corpo, principalmente na região cervical e nos membros superiores. São vários pontos, quando tocados, que se tornam dolorosos. É uma sensibilidade aumentada, ou seja, quando se tem um desconforto, uma dor local. A fibromialgia, ela é mais comum em mulheres do que em homens e geralmente na faixa de 20 a 50 anos de idade. E tem alguns fatores que pioram a fibromialgia, como o frio, o estresse, noites mal dormidas, a ansiedade no contexto geral e aquelas pessoas também que trabalham com exercícios repetitivos ou indústrias. Então, aquele exercício que várias vezes estimulando, tá? Isto pode levar a longo prazo à fibromialgia. Depois de longas cirurgias, anestesiados durante várias horas, aquelas cirurgias extremamente estressantes também podem levar a longo prazo ao aparecimento da fibromialgia. Então, como a fibromialgia é uma doença onde a dor é mal definida, a intensidade também ela é variável. E essa dor, ela tem uma característica interessante. Ela é de caráter migratório. Então, uma hora a dor está em um lugar, outra hora em outro lugar. Então, quando se faz exames de rotina, nada se consta. Então, não é uma doença que a gente pode diagnosticar por exames laboratoriais. Por quê? Porque na fibromialgia não há processo inflamatório, não há lesões nas articulações, como, por exemplo, na osteoartrose, nas artrites reumatoides. Então, não há uma lesão aparente. Então, muitas vezes, o diagnóstico se torna difícil. Na fibromialgia, ocorre uma rigidez articular, cansaço, fadiga muscular, ansiedade, depressão, alteração do sono, alteração da memória, diminuição da concentração mental, incapacidade de executar as tarefas do dia a dia. Esses três últimos itens se deve à alteração do sono, onde vai se ter diminuição da memória, diminuição da concentração mental e incapacidade de executar as tarefas do dia a dia, porque na fibromialgia
as noites são mal dormidas, ou seja, a pessoa acorda com ressaca do sono, com cansaço. E, como eu disse, o diagnóstico ele é clínico, ele não aparece nem em imagens e muito menos em exames de laboratório. Para vocês entenderem o que quer dizer fibromialgia, esse termo ele vem do latim. O fibro quer dizer tecido fibroso presente nos ligamentos, nos tendões, nas fáscias. Mio, tecido muscular. E algos, dor. Então, é uma dor no tecido muscular com sensação de enrijecimento, de endurecimento, como se estivesse mais duro naquele lugar. Então, a fibromialgia é uma dor onde se tem fadiga, rigidez muscular, dores após os esforços físicos, anormalidades do sono, depressão, ansiedade, deficiência de memória, desatenção, dor de cabeça, como se estivesse tendo uma tensão na cabeça, sensibilidade na pele, enxaqueca, tontura, vertigem, formigamento ou adormecimento e a síndrome das pernas inquietas. Muitas mulheres reclamam que quando se deitam, elas têm necessidade de movimentarem bastante as pernas para que consigam dormir. Então, a síndrome das pernas inquietas são muito comuns em pacientes portadores de fibromialgia. A incidência da fibromialgia no Brasil ocorre em 2,5% da população. E, como ocorre numa faixa etária dos 20 aos 50 anos, 40,8% dos pacientes são nessa faixa etária. E, como ela é a segunda causa mais frequente do paciente procurar o reumatologista, muitas pessoas perguntam: será que eu estou com fibromialgia? Porque elas apresentam, para que elas tenham a fibromialgia, é importante que se saiba que essas dores elas têm que ser generalizadas e por um período de pelo menos 3 meses. Muitas vezes essas dores são acompanhadas de cãibras, problemas digestivos, boca, nariz e olhos muitas vezes secos, dor de cabeça crônica, dores musculares e dores nas articulações. Essas dores elas são generalizadas e pode durar no paciente essas dores a vida toda. Como não há processo inflamatório ou degenerativo, então a fibromialgia muitas vezes é de difícil diagnóstico. Agora, quais são as causas da fibromialgia? A causa pode ser genética, pode ser causada por doenças autoimunes, pode ser causada por infecções virais e até mesmo por traumas. Esses traumas podem ser tanto físicos como psíquicos. Pacientes sedentários, quem está com estresse emocional muito grande, quem não dorme bem, ou seja, noites mal dormidas, e em época de frio, a fibromialgia, ela piora e muito. A principal sintoma da fibromialgia é a dor. Por isso que quando eu comecei o programa, eu disse que eu ia falar sobre a dor. Então, a dor ocorre quando o nosso cérebro não bloqueia, o nosso sistema nervoso central não bloqueia essa dor. Então, o principal sintoma da fibromialgia é a dor e a fadiga crônica, ou seja, o cansaço crônico, e tem que durar pelo menos 3 meses. Às vezes a paciente apresenta
um cansaço por um determinado período, ou porque está com algum problema na tireoide, ou por um estresse muito grande, que não é o caso da fibromialgia. Na fibromialgia, tem que durar pelo menos 3 meses e essa dor durar pelo menos 3 meses. Então, há um estímulo repetido no nervo, não se tem um bloqueio da dor e, consequentemente, aparece a fibromialgia. Quando se tem a fibromialgia, não podemos nos esquecer que os pacientes eles podem ter uma predisposição hereditária, porém, é mais comum após um estresse emocional muito grande, perda de um ente querido ou um problema contínuo no seu trabalho ou no seu lar. Então, esse estresse emocional crônico pode levar à fibromialgia. Então, processos infecciosos, principalmente virais, hoje que nós estamos numa fase de pandemia, onde esse processo viral está atingindo uma série de pessoas, pode estar relacionado também, mais tarde, a uma fibromialgia. Traumas físicos repetitivos, ou seja, doenças do trabalho. Então, aquelas pessoas que fazem uma atividade ou em máquinas, ou que fazem atividades físicas de repetição, elas podem desencadear a fibromialgia. Pacientes com acidentes automobilísticos ou que tiveram cirurgias de grande porte também podem desencadear a fibromialgia. Agora, qual é o quadro clínico de um paciente portador de fibromialgia? Normalmente, ele tem uma dor crônica, difusa no corpo, de intensidade moderada a severa, e geralmente com início na região cervical. E essa dor, ela pode ser em queimação, em agulhadas, em pontadas, sensação de coceiras, picadas. Então, essa dor, ela pode estar associada a uma sensação de inchaço local e de um formigamento. E geralmente piora pela manhã. E as pacientes que são portadoras de fibromialgia, elas reclamam muito de mal-estar, de dor, de formigamento nos membros superiores, sem nenhum processo inflamatório local. É diferente de quem tem uma artrite, uma artrose, uma osteoporose, onde se tem aquela sensação de dor, porém, quando se faz os exames de imagem, a gente nota que há uma degeneração óssea ou na cartilagem. É diferente no caso da fibromialgia, onde não há nenhuma lesão aparente em imagem, em exames de radiografia, de ressonância e muito menos de exames laboratoriais. Como é mais comum em mulheres, a maior parte dessas pacientes reclamam geralmente de cansaço crônico, de fadiga física e mental. Quando se levantam pela manhã, geralmente elas sentem pior. E o sono à noite é um sono que não descansa, é um sono que traz aquela sensação de ressaca no dia seguinte. O distúrbio na memória e alteração na concentração são comuns nas pacientes portadoras de fibromialgia. O mais comum em pacientes com fibromialgia é o distúrbio do humor. É muito comum depressão, mau humor, porque há uma deficiência da hidroxitriptofano. Então, quando se tem carência do triptofano, nós vamos ter alterações no humor, na depressão. Então, a síndrome da fadiga crônica também é muito comum e aparece como? Aparece como depressão, ansiedade,
pânico. E também, uma coisa que muitas vezes passa-se desapercebido é a síndrome do cólon irritável, onde o paciente tem dores abdominais, constipação intestinal, alternado com períodos de intestino mais solto. Então, é mais comum o paciente ter a síndrome do cólon irritável, muitas vezes com apenas dores abdominais. Cistite de repetição. A pessoa urina várias vezes ao dia e muitas vezes tem ardor ao urinar. Desconforto na bexiga, desconforto para urinar, sensação de queimação, dores musculares e nos ligamentos. E isso tem que ocorrer pelo menos durante 6 meses. Febre, sono não reparador, irritação faríngea, poliartralgia, dores de cabeça, alterações de memória e concentração, alteração cognitiva. Então, isto pode estar associado à fibromialgia. Agora, qual é o diagnóstico diferencial de uma fibromialgia? Então, as dores, elas geralmente são em 11 dos 18 pontos para se ter um diagnóstico de fibromialgia. Os exames de laboratório geralmente são normais. E os critérios que a gente tem que fazer para diagnosticar a fibromialgia é a dor do lado esquerdo do corpo, dor do lado direito do corpo, dor acima e dor abaixo da linha da cintura, dor na coluna cervical, dor torácica, lombar ou dorsal. Então, esse tipo de dor tem que estar presente pelo menos durante 3 meses. E quando a gente faz a palpação nesses pontos, são extremamente doloridos. Então, isto é importante que saibamos para que quando se tem um diagnóstico de fibromialgia, muitas vezes você tem dificuldade em diagnosticar. Por quê? Porque o paciente, ele é rico em sintomas, ele é rico em sinais e sintomas. Então, isso dificulta, muitas vezes, o diagnóstico de fibromialgia. Quando a gente fala em fibromialgia, a gente tem que pensar também no tratamento. O tratamento, ele pode ser um tratamento físico ou um tratamento farmacológico. Quando a gente diz no tratamento físico, exercícios de baixo impacto, dieta balanceada, higiene do sono. O paciente, como a gente disse, ele tem dificuldade para dormir. Então, a higiene do sono é extremamente importante. O que é a higiene do sono? É um quarto sem ruído, sem celular no quarto, televisão desligada, sem luzes, tudo escuro, com uma boa temperatura, um colchão confortável, um lençol confortável. Então, isso chama-se higiene do sono. Uma vez feita a higiene do sono, é importante que haja também o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional, ele é importante, por quê? Porque ele faz com que melhoremos os nossos níveis de triptofano, de 5-hidroxitriptofano. Então, quando a gente melhora os níveis de triptofano, o nosso humor melhora. O tratamento farmacológico, ele vai ser de acordo com os sintomas. E parece que os pacientes com fibromialgia, eles têm baixo nível de serotonina. Então, isso leva à depressão, à ansiedade. Então, quando a gente corrige os níveis de serotonina, nós observamos
que essa depressão, essa ansiedade, que é muito comum nos pacientes portadores de fibromialgia, nós vamos estar melhorando o seu bem-estar emocional. Quando se tem diminuição dos fatores de crescimento, também há alterações no humor. Então, a parte farmacológica tem que se ater em melhorar os níveis de serotonina e também melhorar a dor. A fibromialgia tem uma dificuldade em processar a dor. Então, o paciente ele tem uma hipersensibilidade, ele dorme mal. Então, o sono tem que ser melhorado também. Então, a fadiga crônica faz com que essa pessoa fique cansada, com aquela sensação de mal-estar geral. Quando se tem dor, imaginem vocês, com vários pontos de dores pelo corpo, que nível de humor você pode ter? Nenhum. Por quê? Com dor, a gente não consegue fazer praticamente nada. Então, essas dores que são acima da cintura, abaixo, do lado direito, do lado esquerdo, praticamente o corpo todo, principalmente atingindo a região cervical e os membros superiores. Então, quando se tem essas dores, a gente fica sem ter condições nenhuma de ter atividades do dia a dia. Já dormimos mal, estamos mal-humorados e com dor, qual é a chance desse paciente ter um dia bom? Então, a verdade, tem que se melhorar os sintomas para que esse paciente tenha qualidade de vida. Quando o paciente não dorme, o cérebro ele não se recupera e as dores não passam. Então, há uma diminuição dos níveis de serotonina e também do hormônio de crescimento. Então, quando a gente melhora a qualidade do sono, melhora o humor, melhoram todas essas alterações, nós vamos ter uma melhora da fibromialgia. Então, a melhora da fibromialgia, ela não é só a dor, e sim o contexto que leva a essa doença. O tratamento farmacológico, ele engloba analgésicos, antidepressivos, os benzodiazepínicos e também hoje a gente fala muito nos fitoterápicos. Então, os fitoterápicos, eles são extremamente importantes para melhorar tanto o sono como o humor. E também a dor. Então, a dor melhora quando a gente faz um tratamento conjunto de todos os sintomas do paciente portador de fibromialgia. Você que está ligando o rádio agora, programa Vibe Mundial, o assunto de hoje é sobre fibromialgia e não se esqueça, entre no YouTube, Corpo, Vida e Saúde e sempre assista os nossos programas na íntegra. Dê sua curtida, inscreva-se no canal para participar sempre do nosso programa. O programa Corpo, Vida e Saúde vai ao ar todas as segundas-feiras ao meio-dia. Quem quiser entrar em contato conosco, além do YouTube, Corpo, Vida e Saúde, 11 21 14 61 60. Então, 0, operadora 11 21 14 61 60. Ou pelo WhatsApp 11 9 8150 4888. Se você disser que é do programa da Rádio Mundial, você tem toda a regalia para estar falando conosco a hora que você quiser. Então, 21 14 61 60 e 9, né? 0 operadora 11 9 81 50 4888. O nosso programa acaba por aqui e não se esqueça, todas as segundas-feiras, ao meio-dia, programa Corpo, Vida e Saúde. Um beijo grande no coração de todos vocês
e até lá!